A TV Nossa Justiça, ocupada com os direitos dos cidadãos brasileiros, apresenta a pessoa extraordinária de um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Wagner Cinelli, estudioso da área de criminologia, que tem um hobby de velejar e de tocar piano. Traz o desembargador que foi guiado, foi trazido, optou pela questão de ser um juiz, um julgador, um magistrado, porque se interessou muito com a questão da imparcialidade, do julgamento dever ter um juiz imparcial para cuidar das suas questões. Como a gente entende que possivelmente o cidadão nem sabe desse seu direito, estamos aqui hoje para conversar com o desembargador Cinelli sobre o que isso representaria de fato para os cidadãos. Desembargador Cinelli, então é um prazer tê-lo aqui no programa. Então, como o senhor poderia explicar, como o doutor poderia trazer isso assim para facilitar a vida do cidadão de entender esse direito com relação à imparcialidade do juiz? Bom, inicialmente, primeiro de tudo, é um grande prazer estar aqui na TV Nossa Justiça, participando desse debate, dessa conversa, né, e sobre um tema tão importante que é falar de direitos do cidadão, trazer mais da justiça para as pessoas, que a atividade do juiz, às vezes, parece até assim, muito fechada, muito secreta para o cidadão. Né? Certamente. E aí, até o desembargador, às vezes, o cidadão não sabe nem quem é. Se falar o juiz mandou, ele sabe, mas o do desembargador, o que é um desembargador? Né? Mas a imparcialidade é fundamental na atividade do juiz. Aliás, no meu caso, eu não tenho a menor dúvida de que foi por causa dessa imparcialidade do juiz que eu escolhi, porque antes eu era advogado, advoguei por alguns anos, por 6 anos, e depois eu vim para a magistratura, muito feliz porque eu gostei de ser advogado. Mas o advogado, ele tem um compromisso com o cliente e tudo mais. Então, às vezes, você está numa situação que você pode considerar que talvez o seu cliente não tenha aquele melhor direito, mas você está do lado dele, você é o profissional escolhido por ele para defendê-lo. Já o juiz, isso me atraiu, a gente tem uma posição distante das partes nesse sentido. Eu não estou aqui olhando nem com simpatia e nem com antipatia para o autor e nem para o réu. Eu quero saber o caso, os fatos, né? E depois eu vou dar a minha decisão. Então, essa posição do juiz foi um grande atrativo na minha escolha pela carreira, né, pela magistratura. E a imparcialidade é fundamental. O juiz imparcial é tudo, né, para o cidadão. É ele saber que aquela pessoa está decidindo daquela maneira porque ela chegou às suas conclusões sem qualquer tipo de pressão, sem qualquer tipo de gestão de quem quer que seja. Então, vamos dizer assim, é o jogo limpo. A imparcialidade é fundamental por isso. Né? E o juiz, quando tem alguma situação que ele não se considere imparcial, ou que ele não passe a ideia de imparcialidade, ele deve se afastar do caso. Claro, há situações que a própria lei já determina. Eu não posso julgar causas de parentes próximos, eu não posso julgar causas de amigos e coisas assim. Uhum. Eu acho muito bacana perceber assim essa possibilidade, né? Porque no final das contas a gente conversa com as pessoas na rua, né? Um cidadão comum que não estudou direito e eles ficam muito assustados até de se movimentar e de entrar na justiça, fazer um processo judicial, porque entendem que no final das contas o poderoso, a empresa poderosa, seja lá quem for, vai ganhar, porque tem mais recursos. E ter essa possibilidade de um julgador, né, olhar de acordo com a legislação, de acordo com o seu entendimento, olhar claramente, ver a razão de um e ver a razão do outro, isso realmente eu acho apaixonante. Né? E a gente tem assim, talvez a Justiça do Trabalho primeiro construiu esse caminho pelo reconhecimento de que numa relação patrão-empregado, o patrão seria a parte mais forte. Então a Justiça do Trabalho passou a trilhar o caminho de, opa, deixa eu olhar como é que eu reequilibro isso aqui, né? E tanto que em entrevistas já feitas, em enquetes, há muita indicação de que a Justiça do Trabalho seja assim, muito bem vista pelo cidadão, né? Tipo assim, de confiança, né? E a Justiça Estadual, nossa aqui, com juizados especiais, com tudo mais, também passou a ter esse reconhecimento, o consumidor, a pessoa que está numa situação de desvantagem, ela tem que ter instrumentos processuais para permitir o equilíbrio disso.
Né? Então isso tudo foram ganhos e passa uma imagem positiva para a população. Então, com certeza, inclusive, nós estávamos conversando antes, né, sobre o Código Consumidor. Nós temos um Código Consumidor aqui no Brasil avançadíssimo. Os outros países não têm isso, e a gente tem. Mas dificilmente as pessoas vão lá e tomam seus direitos. Não, eu tenho direito disso ou daquilo outro. Dificilmente, né? Não é simples para elas não sabem desses direitos. Né? É verdade. Tem uma coisa que é engraçada. Certa feita eu escutei um professor americano que conhecia muito de direito brasileiro, né, de uma universidade da Flórida, ele dizendo o seguinte: se acontecer uma hecatombe nuclear e a humanidade voltar, ficar atrasada, né, dali alguns vários séculos, os arqueólogos do futuro vão escavar aqui no Brasil e vão encontrar uma Constituição com muitos artigos. E vão falar, puxa, isso aqui era uma beleza, isso aqui era um paraíso, está tudo garantido aqui. Aí eles iriam lá nos Estados Unidos, iam escavar, e iam achar uma Constituição com poucos artigos. Isso aqui era mais atrasadinho. Aí eles iriam lá na Inglaterra, iam escavar, não iam achar Constituição nenhuma escrita. Falei, isso aqui era a barbárie daquela época, né? Mas o que essa alegoria quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, ter mais leis escritas, o nosso sistema é assim, né? A gente vem do sistema do Código Civil francês, tudo mais, napoleônico e tal, é o sistema mais escrito. O americano e o inglês, eles são mais jurisprudenciais, certo. Embora haja uma tendência tanto para nós ficarmos mais jurisprudenciais e eles ficarem mais codificados também. Né? Vamos dizer que talvez a globalização leve os dois sistemas a se aproximarem por aí. Né? Mas, não, com isso de escrito, a gente tenta garantir mais. Agora, por que na Inglaterra, por exemplo, tudo é menos escrito? Não tem um código do consumidor, mas esse litígio entre o fornecedor e o consumidor, eu diria que ele acontece menos. Né? E acontece menos, provavelmente, porque há menos desigualdade naquela sociedade. As pessoas são mais próximas. As pessoas provavelmente, todos têm um segundo grau completo e muito possivelmente aquela pessoa atrás do balcão fez faculdade. Então, isso tudo, o nível de instrução é uma coisa muito positiva também. Né? Positiva para as pessoas exercerem direitos, para as pessoas respeitarem o direito que é exercido pelo outro lado, nesse sentido. Né? Então, você acaba que, na nossa realidade, a pessoa que está no call center ou a pessoa que está atrás de um balcão, às vezes, não teve esse nível de instrução todo, o conjunto de relações sociais na vida dela que a levaram ali são de uma ordem tal que ela não está treinada, ela não está bem remunerada, e aí dá um litígio no dia a dia. Um problema de comunicação entre esse usuário, entre esse consumidor e entre essa outra ponta. E isso deságua muito aqui no judiciário. E diferente, já que eu falei de Estados Unidos e Inglaterra, eles têm centros de cidadania, eles têm agências de composição do conflito de uma maneira extrajudicial, e isso é bastante usado. Nós não temos. Nós não temos tanto assim. Temos um PROCON, temos algumas coisas. Temos alguns instrumentos, temos alguns instrumentos pouco usados. Eu acho que a população se dirige pouco ao Ministério Público para reclamar de certas questões que são coletivas. Elas, às vezes, optam, acho que pela nossa tradição, de virem reclamar em ações individuais, uma indenização para determinada questão, que às vezes poderia ficar melhor levando ao promotor, ao Ministério Público, para instaurar um inquérito civil público, para aquilo ali talvez virar uma ação e ter uma solução coletiva, né? Ao invés daquele picadinho, daquele varejinho numeroso. Que é o que acontece com os juizados especiais. Todo cidadão vai lá e reclama das mesmas coisas com relação às mesmas empresas, né? Por exemplo, banco, né? Serviço de telefonia. Tem empresa campeã de reclamação. Exatamente. Né? E não se resolve, porque é umzinho aqui, umzinho acolá, tinha que juntar tudo mesmo. E questão do tipo, a pessoa está num plano de saúde, mas ela está no prazo de carência, mas ela tem uma situação de emergência e urgência. A lei de que diz? Que na situação de emergência e urgência, ela tem que ser atendida e tem que ser internada se for necessária internação. Ela está com uma crise renal. Dizem que a dor é horrível. Né? Então, chega lá. Aí o plano diz, não pode ficar aqui mais do que tanto tempo. É um tratamento ambulatorial. Vai para casa porque você não vai morrer disso. Né? Aí a pessoa está num momento muito difícil. Aí alguém da família vem aqui no plantão judiciário, provoca toda a máquina, bota o juiz para funcionar, bota muitas vezes a Defensoria Pública, bota o cartório para funcionar, para um oficial de justiça no meio da noite ir lá dizer para o plano que ele tem que fazer aquilo que a lei já diz para ele fazer.
Então, isso diminui a importância política e social do juiz na nossa sociedade quando a gente fica dizendo todo dia a mesma coisa, o óbvio, repetindo. É como se o que foi determinado ontem não tivesse importância e hoje a gente tem que funcionar como se um departamento fosse daquela pessoa jurídica. É ruim. Isso é muito ruim. Como também é ruim a pessoa hipossuficiente, a pessoa pobre, que precisa de um medicamento, que ela vai no hospital público e não consegue. Ela vai pedir a quem? Ao juiz. Então você precisa realmente de muito juiz, de muito promotor, de muito escrivão, de muito escrevente, de muita estrutura, de muito prédio, para poder... E nós somos, não se cria riqueza, nós somos um setor da burocracia estatal, né? O bom é que não precisasse disso tudo, mas precisa, mas para a gente dizer o óbvio. Então, o que eu sinto falta, não tem problema nenhum, eu gosto de problema. O magistrado, o juiz que não gosta de problema é igual o médico que não gosta de hospital nem de doente. Eu gosto de problema, que beleza, o processo é complicado, ótimo, é um desafio, me interessa. Agora, o que eu acho é que há um desperdício no sistema. E cultural, e a gente naturalizou isso, como se isso fosse normal. E a sociedade se acostumou o juiz dizendo as coisas. Eu escutei uma procuradora da República de Portugal, do Centro de Estudos Judiciários, numa visita aqui à nossa Escola da Magistratura, a doutora Maria Isabel, dizendo quanto mais atrasado o povo, mais ele precisa de juiz, mais responsabilidade nos ombros do juiz. É verdade. No Brasil, quem mandou parar de fumar em avião? Um juiz federal, de São Paulo. Né? Então, no Brasil, quem diz quem ganhou a licitação? É administrativo? Não. É o juiz que diz quem ganhou. A gente até fica desconfiado se não vier a justiça. Né? Parece que combinaram. Cadê o juiz? Quem resolveu isso? O juiz diz tudo, diz o tempo todo, fica repetindo. Então, o sistema ele tem um desperdício muito grande, porque pela falta de mais ações coletivas, né? E por essas questões todas, né? do que eu vou chamar de um uso abusivo da máquina, e muitas vezes até o grande inadimplente é o próprio Estado, o ente estatal, que pode ser a União Federal, o Estado ou o município, né? que não está dando remédio, que não está internando o pobre, que não está fazendo. O político vai reclamar, o executivo vai reclamar que ele trabalha com orçamento X, que é uma dificuldade. Né? Em defesa, né, do direito de toda a nação, mas está acontecendo. Então, assim, uma boa sugestão seria começar a pensar nessa reforma agora, de repente, se desse tempo ainda, né, do Código de Processo, né, que mudasse alguma coisa, que realmente pudessem reunir as ações, sei lá, o que poderia ser feito para facilitar essa máquina. Eu acho que a gente já tem, assim, instrumentos disponíveis, eles só não são tão utilizados. Né? Uma coisa que nos Estados Unidos eles têm, o juiz tem um poder muito grande na caneta dele, ele quando pega um caso que ele identifica como sendo comum a outras pessoas, isso aqui é uma questão do consumidor. Se aconteceu com o seu John, deve ter acontecido com o Charles, com o Paul, com todo mundo. Então eu transformo essa ação individual numa class action, vira uma ação coletiva, e aquela empresa que está na outra ponta, que está sendo acusada de alguma coisa importante, ela não virá discutir uma indenização individual de 10 mil dólares, ou 15, ou 20, ou 50, ela vai discutir 300 milhões de dólares. Vai ter um risco de $500 milhão. Ela vem correndo, bota aquele monte, equipe de advogados que vai só trabalhar naquele assunto e provavelmente aquilo vai acarretar um acordo, num TAC, né, um termo de uma transação, e aquilo nunca mais vai se repetir. Perfeito. Acabou. Aquilo resolveu-se ali. E aí, ao invés de pagar aquela fortuna, ela vai pagar um valor bem menor a título de alguma compensação para aqueles que se habilitaram, vai ter um fundo, e assim funciona. E isso é educativo, é pedagógico, é muito bom. E isso atinge a empresa, né? Porque as pequenas açõezinhas, uma aqui, uma colar, acaba que não atinge. E ela muda a conduta. Exatamente. E ela adequa a conduta. Né? Seria uma boa dica, né? Poder ir por esse lado, né? Afinal, os juízes são poderosos, né? E nós, cidadãos, acreditamos muito no poder da caneta dos juízes. Não, sim, mas é um conjunto, é um sistema. A gente precisa de um Ministério Público, assim, sempre atuante. A gente precisamos de uma Defensoria Pública também funcionando bem para atender a população pobre, até por conta dessa distância social que no nosso país, infelizmente, é muito grande. Né? Eu falei ao cidadão lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele normalmente tem o segundo grau completo. No Brasil, a cifra que eu tinha era em torno de 10%, de 15 anos para cima da população brasileira, não é alfabetizada ainda. É muita gente. Então, esse cidadão, qual é o problema? Ele é um cidadão que é como se fosse de terceira categoria, no sentido de que
na hora de exercer direitos, ele tem mais dificuldade, ele não sabe fazer. E aí ele precisa do apoio, que seria da Defensoria, né? Pois é. Do Ministério Público também, para poder reclamar. A questão que precisa ser desenvolvido toda essa história anterior a entrar no judiciário. A mediação de conflitos, a conciliação, que hoje começou a ser movimentada, mas as pessoas ainda não acreditam. É verdade. Nós temos, a princípio, 5 formas de composição de conflito. Uma é o acordo entre as partes, né, que acontece fora do juízo. Elas se procuram uma negociação entre as partes. Resolvem. A outra é a conciliação. Tem um terceiro que fica sabendo de tudo que há e ele contribui para a solução. Sim. Na mediação é parecido, a diferença é que o mediador ele não dá solução, ele orienta com caminhos para que essas partes busquem, construam essa solução. Aí tem a arbitragem. Né, e tem o litígio nos tribunais. Eu acho que dessas 5 modalidades, o litígio nos tribunais, que deveria ser a última, ele acontece muito massivamente, ele acontece muito forte. Exatamente. Né? Eu acho que os próprios advogados ainda não descobriram esses caminhos. Né? Eu acho que está na hora realmente de começarmos a buscar, não só o judiciário, que eu vi que o judiciário já tem. Hoje aqui no Rio de Janeiro, o TJ já tem a mediação pré-processual. Eles já oferecem no site, inclusive, a gente se inscreve e tudo mais. Mas está na hora, eu acho que, dos advogados também ajudarem nisso. Porque desde 88, quando a Constituição lá, cidadã, né, determinou que deveria ter esse acesso toda a justiça, assim, mas a máquina judiciária acho que não se preparou. Então está na hora de organizar. Né? E seria organizar essas etapas anteriores também. Até assim, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que é o que eu integro, eu tenho que ele saiu na frente com relação à implantação dos juizados especiais, a passar a ter a conciliação, a formação dos conciliadores, depois a mediação. Eu confesso que bem no início eu olhei com uma certa estranheza isso tudo, porque eu achava que o juiz é para julgar. Se as partes não resolveram o problema, então elas trazem para o juiz e o juiz resolve. A gente não deveria ter que ficar propiciando essas ferramentas. Deveriam ser ferramentas disponíveis por outras áreas. Eu achava isso. Mas, obviamente, isso não é uma questão dogmática, no sentido de que o tribunal passou a ter os conciliadores. Eu era juiz de família em São Gonçalo, quando eu passei a ter conciliador e tudo mais. E a minha matéria-prima tem que ser a realidade. A minha realidade é que com aqueles conciliadores e os que eu tinha estavam bem treinados, ajudava muito. Aquele volume grande, a gente passou a lidar melhor com aquele volume grande e as pessoas passaram a ter uma rapidez maior na solução dos seus problemas. Então eu falei, então o conciliador, embora filosoficamente eu pudesse achar que não deveríamos ter conciliador, porque aqui é o judiciário e a gente aqui julga, né, eles estão contribuindo. E a mesma coisa depois com a mediação. Eu lembro que uma vez eu estava em Londres assistindo um julgamento. Era um julgamento da área comercial. E aí eu perguntei ao advogado que lá estava, quando é que o juiz vai propor a conciliação? Ele, como? Quando é que... Não vai propor conciliação. Se as partes quisessem se conciliar, teriam conciliado. Ele não vai perder o tempo dele fazendo isso. Aqui, nós somos obrigados a propor a conciliação no início da audiência. Se for rito especial como alimentos, por exemplo, somos obrigados pela lei, além de propor no início, propor ao final da instrução, antes de abrirem alegações finais. Então, nosso sistema é diferente. E eu acho que por conta do que o senhor explicou, né? Por conta do povo não ser tão instruído de repente quanto é no exterior, né? Lá o pessoal vai lá e sabe os seus direitos e decide ali, às vezes, no papel mesmo, né? E aqui você precisa criar toda uma máquina judiciária e pedir, pelo amor de Deus, juiz, me ajuda, né? Então é uma questão também de educação. Havia um trabalho muito interessante, acho que ainda existe, da Ordem dos Advogados, que eles faziam, a OAB vai à escola, onde eles começavam a passar isso para as crianças dos seus direitos. Então, assim, eu acho que é muito interessante e eu fico muito feliz de saber que nós temos julgadores, no caso, Vossa Excelência, desembargador, né? Assim, com todo esse cuidado, toda essa atenção, né? com os direitos dos cidadãos, muito ético. Parabéns, obrigada aqui pela entrevista. Tá? Olha, eu que agradeço. E falando da cartilha, assim, dessa orientação, a AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, e nos estados, no nosso caso do Rio de Janeiro, a AMAERJ, né, a gente tem um programa também de ir às escolas, levar a cartilha, conversar com os alunos da rede pública, da rede particular.
Eu mesmo tive a oportunidade de visitar escolas assim, Ai, que bacana. para conversar com os alunos. E aí é divertidíssimo, porque dependendo, são várias as idades, aí eles perguntam de tudo, as coisas mais de primeira página do jornal. Mas e aquele negócio que o homem matou a mulher? Como é que foi? Aí é uma conversa legal, eu gostei muito. Eu acho essa proximidade das autoridades, das instituições, com a população, com a garotada, que o jovem é o vetor de mudança. Né? Exatamente. Mas eu é que agradeço a oportunidade dessa entrevista. Foi um prazer estar aqui com você, Luciana. Prazer é nosso.